Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20, vamos ir até o versículo 34 aqui, tá bom? O versículo 20, na verdade, eu já tinha explicado que diz que Jesus, ele é a primícia dos que dormem, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar. Esse capítulo 15 todinho aqui, o apóstolo Paulo está explicando acerca da ressurreição. O versículo 21 e 22, ele diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo todos são vivificados. Bom, interessante aqui que ele coloca Adão, né? Ele vai falar aqui depois que, nesse capítulo, que Jesus ele é o segundo Adão. O Adão, ele é o cabeça de toda a humanidade, né? Da raça humana. E com Adão veio a queda, né? E aí então trouxe a morte ao mundo, né? Adão, ele era imortal, ele e Eva, mas ao partilharem do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, houve uma transformação nos seus corpos. E aí essa transformação no seu corpo, eles passaram a ser mortal, tá bom? Então eles conheciam muito bem o que era ser imortal, né? Então eles se esforçaram bastante para alcançar a redenção deles por meio da expiação de Jesus Cristo, explicado na lei dos sacrifícios ali. Então Adão, ele coloca aqui o apóstolo Paulo como cabeça da raça humana, tá bom? E depois ele traz Jesus Cristo, porque assim como a morte entrou no mundo por um homem, tá bom? A ressurreição também entra por meio de um homem, Jesus Cristo. Assim como Adão, ele é o cabeça da raça humana, né? E trouxe a mortalidade, a morte física. Jesus Cristo, ele é o cabeça da ressurreição, tá bom? E aqui ele se torna, então, o cabeça dos que vão ser exaltados, né? Dos que vão herdar a vida eterna, tá bom? Essa palavra aqui, ó, no grego, quando diz assim também em Cristo, todos são vivificados. Essa palavra vivificados aqui no grego, eu peguei aqui a tradução literal dela, né? Significa aqui produzir vida, gerar ou dar luz, uma nova vida, fazer viver, tornar vivo, dar vida, pelo poder espiritual, despertar e revigorar, restaurar a vida, crescer e dar crescimento à vida. Então essa palavra vivificar significa isso, né? Todas essas coisas aqui no grego. Então Jesus Cristo ele nos dá uma nova vida, dá crescimento espiritual, dá tudo. Tá bom? Então é isso que significa revivificar. E aqui então o apóstolo Paulo ele coloca aqui os dois lado a lado, né? A Adão e Jesus Cristo, tá bom? E Jesus Cristo sendo então o cabeça da salvação humana. Gostei bastante. Versículo 23 diz assim: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua ressurreição. Esse versículo 23 aqui, ele revela que vai haver uma ordem de ressurreição. Primeiro Cristo, que é a primícia, né, dos que morreram, então ele é a primícia, o primeiro a ressuscitar, tá bom? Depois de Cristo, os que são de Cristo que vão ressuscitar. Na sua vinda, essa palavra aqui, na sua vinda, falando sobre o evento da segunda vinda de Jesus Cristo, também a tradução permite aqui na sua presença, na presença de Cristo, nós iremos ressuscitar, tá bom? Então, o que é a primeira ressurreição, né? Nós podemos chamar assim, o que é a primeira ressurreição desses que são de Jesus Cristo? A primeira ressurreição começou quando? Com Jesus Cristo, é óbvio, mas Cristo foi o único a ressuscitar depois dele? Não, teve outros, né? Vou pegar aqui para vocês rapidamente aqui, ó. Mateus 27, versículo 52, diz assim: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saíram dos sepulcros. E depois da ressurreição dele, ou seja, depois da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esse é o único registro que nós temos aqui no Novo Testamento, que depois que Jesus Cristo ressuscitou, outros corpos que dormiam, ou seja, que estavam mortos, pessoas que estavam mortas, também ressuscitaram.
e saíram dos sepulcros. Veja que é literal aqui, saíram dos sepulcros e apareceram na cidade santa, em Jerusalém, para muitos, né? Esse evento ele fica abafado pela ressurreição de Jesus Cristo. E ele não permitiu que houvesse tantos registros a respeito disso, a não ser esse versículo aqui. Então mostra que a primeira ressurreição começou com Cristo e outros já foram ressuscitados com Cristo, né? Nós acreditamos que João Batista, Moroni, todos esses são seres ressurretos, ressuscitados, tá bom? No livro de Mórmon também menciona isso, lá em terceiro Nef, capítulo 23, né? Jesus Cristo fala para ver os registros que a nação nefita tinha feito e fala, por que vocês... ele fala do profeta Lamanita, né? O Samuel Lamanita, que subiu na muralha e profetizou que outros que estavam mortos ressuscitariam também quando Cristo ressuscitasse. E havia acontecido isso, e Nefe não havia escrito esse registro, então Jesus Cristo pede para corrigir e colocar então no livro de Mórmon que eles haviam ressuscitados, tá bom? Então é terceiro Nefe, capítulo 23, do versículo 11 ao versículo 13, tá bom? Vamos lá aqui, versículo 25 e 26, diz assim: porque convém que com ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que será aniquilado é a morte. Bom, então aqui fala que Cristo ele reina sobre tudo e coloca os seus inimigos sobre os seus pés. E o último inimigo que ele venceria é a morte. Na verdade, Jesus Cristo ele já venceu a morte física. Por conta de Jesus Cristo, todas as pessoas, 100% vão ressuscitar, todas as pessoas. Então, veja bem, ele já venceu, mas é aquele já, mas ainda não para nós, porque a morte cumpre uma finalidade na nossa vida, tá bom? Este é o tempo de nos prepararmos para voltar à presença de Deus, para viver com Ele eternamente. Então, a morte, ela tem uma função nessa terra aqui. Então, por isso que Cristo, ele não aniquilou a morte ainda, tá bom? Mas ele já venceu, tá bom? Então, quando fala que o último que ele vai vencer, significa em nós, que nós ressuscitaremos também. Aí a morte não tem mais efeito. É isso que significa que, do versículo 27, 28 aqui, ele fala que todas as coisas vão ser sujeitas ao Pai Celestial, assim como Jesus Cristo, ele obedeceu todas as coisas, né? Ele disse, né? Tua é a honra e a glória para sempre. Ele não quis pegar nenhum louvor do que ele estava fazendo. Ele entrega tudo ao Pai. Isso é muito lindo. Continuando aqui, nós tínhamos lido o versículo 29 ontem e o versículo 30, né, na mensagem de ontem. Então, vou pular aqui, mas vou deixar na descrição. Então, nós vamos aqui para o versículo 31. Diz assim o apóstolo Paulo: cada dia morro pela vossa glória, a qual tenho em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, quando ele diz cada dia morro, né, a tradução poderia estar escrita assim: irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Esse é o significado. Ou seja, ele enfrentou perigo sempre, porque para pregar o evangelho ao povo de Coríntios. E esse é o fruto para a glória deles, né? E essa glória não foi em vão, porque eles haviam se batizado, eles eram um povo do Senhor também. Tá bom? Então o apóstolo fala de... O versículo 32 emenda, né, com o versículo 31, diz assim, ó: se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita se os mortos não ressuscitam? Comamos, bebamos, que amanhã morreremos, né? Então aqui o apóstolo Paulo fala que em Éfeso ele combateu as feras, né? Naquela época existiam as arenas e as pessoas eram jogadas ali na arena para morrer pelos animais ali, eram leões, tipos de animais selvagens que eles jogavam ali para arrebentar com as pessoas na arena. Como o apóstolo Paulo ele tinha cidadania romana, era proibido jogar ele nessas arenas aqui, tá bom? Então eu acredito que não seja literal aqui que ele está se colocando de que ele foi jogado às feras, mas ele está dando um sentido figurado ao povo que vinha contra ele, né? Com sangue no olho ali para o matar.
e fazer as coisas contra ele. Então acredito que aqui ele está usando uma força de expressão, ele não foi literalmente jogado entre as feras, era proibido, né? Duas coisas que era proibido para um cidadão romano, era ser crucificado, né? Tinha também ser chicoteado em público, né? Em praça pública ali, também era proibido, e também era proibido ser jogado numa arena ali com feras, né? Então acredito que Paulo ele esteja se referindo aqui das multidões enraivecidas, né, que o enfrentaram, tá bom? E então ele continua aqui, né? Se os mortos não ressuscitam, ou seja, se tudo isso que eu passei, né, se não há ressurreição, então foi tudo em vão isso que eu passei, né? É isso que ele está colocando aqui. E aí ele diz ainda no versículo 32, comamos, bebamos, que amanhã morreremos, né? Ele fala da ideia do edomismo, né? Edomismo vem da descendência de Esaú. Esaú ele vai morar numa montanha, né? E é chamada de Edom. E aí então, como o próprio Saul, né? Ele ele trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha, por um guisado vermelho, né? E a descendência dele então passou a se chamar depois de conhecida como Edomitas. Edom significa vermelho, tá bom? Então eram pessoas que trocavam coisas eternas, né, por coisas, prazeres momentâneos, tá bom? E isso me lembra aqui um pouco o edomismo, porque hoje em dia será que não tem gente assim, né? Aqui a frase do apóstolo Paulo é: comamos, bebamos, que amanhã morreremos, né? Se não há ressurreição, seria certa essa frase aqui, né? Ah, vamos comer, nos divertir, que se amanhã nós morrer, pelo menos nós aproveitou, porque não vai ter ressurreição mesmo, mas não se engane, vai haver uma ressurreição, tá bom? Então, a gente encontra esse tipo de hedonismo hoje em dia em nossa época, né? As pessoas dizendo, o importante é ser feliz, né? Não, eu tenho que ser feliz, né? E assim por diante, tá bom? Essa é uma forma de hedonismo em nossa época aqui. Versículo 33 diz assim: não vos engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Essa tradução nossa aqui fala conversações, né? As más conversações. Algumas traduções traz para nós companhia. Então seria o sentido aqui, as más companhias, né, corrompe os bons costumes. Esse é o significado aqui. Essa parte não vos engane é de estar em mal companhia, não é questão de você se corromper, é questão de você passar a acreditar. Bom, o tema aqui é sobre a ressurreição. Como ele tinha um grupo em Corintos que acreditava que não haveria ressurreição, o apóstolo Paulo pega e fala, olha, não vos engane, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, logo aqueles que andassem com esses que acreditavam que não haveria ressurreição, poderiam passar a acreditar que também não haveria ressurreição, né? Então ele fala de que as más companhias, elas são ruins, né, para nós, né? Ele diz, coloca aqui, ó, não vos engane, mas as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então aqui é um bom aprendizado para nós, né? Tem vários exemplos que poderíamos dar, né? Uma maçã podre no meio de um monte, de um cesto de maçã, o que acontece? Contamina as outras maçãs, né? Aqui o exemplo é ao contrário, né? Ele está falando de más companhias, então seria um cesto cheio de maçã podre, e aí você coloca uma maçã boa lá. O que vai acontecer? Vai estragar aquela maçã boa lá, né? Os fungos vão passar, vai contaminar. Então, eu lembrei também agora de uma historinha, né, de uma moça que queria ir num lugar, numa festa na qual não era adequada para ela. E o pai dela, né, não queria que ela fosse, mas ela insistiu e disse que ela não iria se corromper nessa festa, né? Então, o pai dela pegou e permitiu. Então ela se produziu toda, se arrumou toda, né? E aí quando ela estava indo para a festa, né, o pai dela falou assim: antes de você ir para a festa, você pode descer até lá o porão, né? Eles tinham um porão lá que eles cultivavam bacon, né? Carne de porco lá. E era bacon defumado, então era um cheiro ali da dentro ali. E aí ele pediu para ela ir lá buscar um pedaço de bacon lá. E aí ela falou, não, eu não posso, porque se eu entrar lá, olha como eu estou produzida, né? Se eu entrar lá, esse cheiro vai pegar em mim. Aí eu vou para a festa com um cheiro
de bacon? Não posso, pai, né? Aí ele pegou e falou assim, é isso que vai acontecer com você. Você vai nessa festa, lugar impróprio. Se você pensa que você vai entrar lá e vai sair com nenhum vestígio, né, você está completamente enganado. Né? Então tem essa historinha aqui. Vamos continuar aqui o versículo 34, que é o último versículo aqui do que nós vamos compartilhar hoje. Ele diz assim, despertai para a justiça e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-o para a vossa vergonha. Bom, então aqui ele diz, não despertai para a justiça e não pequeis. Esse despertai para a justiça aqui é no sentido, no grego, de acordar de uma embriaguez, ficar sóbrio, ou seja, fiquem sóbrio, fiquem atentos, vigiai. Esse que é o sentido aqui, inclusive algumas traduções traz isso, vigiai, né, em vez de despertar, tá bom? Mas o sentido no grego aqui é alguém que estar sóbrio, que estava bêbado e agora estar sóbrio, tá bom? Então o convite dele é que sejamos sóbrios nesses assuntos, né? E avaliando todas as coisas que são boas para nós, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.